Narla, seja muito bem-vinda. Eu falei o seu nome corretamente? Falei corretamente? Falou. Então tá bom. Vocês vão fazer uma apresentação, depois a gente conversa? Sejam muito bem-vindos. Parabéns, muito obrigada. É derbaquista porque você toca esse... chama derbaque. Que legal que é o som, Pierre. Muito obrigada por ter vindo. Vou convidar... Lindo. Olha esse trabalho. É um instrumento típico árabe. É típico árabe. De percussão. Sim. É o típico árabe. Forrado com madrepérola. Tudo isso é madrepérola. Tudo isso é madrepérola. Pierre, muito obrigada. Vou chamar o Vitor para conversar conosco. Marla, você vai ficar assim mesmo, Narla? Então, tem uma capa. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, é Carioca 2. Pierre, se você quiser conversar conosco, o lugar tem. Fique à vontade. Por gentileza. Vou pedir para você ficar com o microfone. Narla, eu não vou fazer você conversar agora, porque ela acabou de dançar, né? Então, vou começar conversando com o Vitor. Vitor Viana, você é turismólogo. Turismólogo. A procura pelo Egito é grande? Muito grande. É um dos países assim que a gente tem maior demanda de brasileiros para lá. Vocês terem noção, assim, em 2019, quando teve o último censo, digamos assim, de turismo, eles receberam cerca de 13 milhões de turistas o ano inteiro. Aí veio a pandemia, reduziu mais da metade e agora a estimativa para 2023 é que receba 14 a 15 milhões de turistas o ano inteiro. Mais do que antes. Mais do que antes, porque agora a demanda está reprimida, né? Então o pessoal que não viajava está viajando. E Egito é um país barato. Então, pra gente que tem o dólar aí muito alto, né? É um vale destino a pena. interessante. Compensa. Barato lá, porque Exatamente. chegar lá é que é o custo, né, Vitor? E aí tá o grande erro das pessoas. As pessoas acham que o país é barato, você ir pra lá é barato. É porque país é longe, né, meu amigo? O avião é caro, né? Porque é um voo muito longo. Dependendo do que você faça de atividade, também requer um valor para investimento bem alto. Depende do passeio. Depende do passeio, exatamente. Então, assim, estar lá é barato, mas chegar lá que não. Exato. Narla, você é egípcia, não? Não, eu não sou egípcia. Porque você tem todos os traços, né? Eu tenho uma descendência espanhola que tem uma relação. Meu avô, ele era espanhol da região bem Andalucia, que é uma região que foi dominada pelos árabes, né? Mas não tive contato com a cultura. Conhece o Egito? Conheço, já fui mais de 10 vezes para o Egito. 10 vezes, Narla? Me desculpa a pergunta, por que tantas vezes? Porque, por incrível que pareça, a dança do ventre e as grandes bailarinas que existem no Egito são brasileiras. Não creio. Sim. Não creio.
Então, nós temos diversos nomes de bailarinas brasileiras que fizeram o Egito. Um deles, a Soraya Zaid, né? Que nos representa lá há mais de 25 anos. Mora lá, vive lá. Mora lá, isso. E eu, no caso, eu vou para festivais, para ministrar aulas. Então você fazer trabalha shows. lá, Narla? Também. Trabalho, estudo. E é muito comum realmente a dança do ventre ali nas atividades do dia a dia, o que contrasta com o que a gente vê nas ruas, né? Uma vestimenta, as mulheres têm uma vestimenta mais discreta, o cabelo quase sempre escondidinho, porque a grande maioria é do Islã. Sim, né? exatamente. Mas na hora da dança, elas são sempre assim muito bonitas, como a Narla, e é sempre uma atividade muito apreciada e respeitada. E elas, na verdade, elas ficam em locais mais assim... Turísticos. Isso. Por isso que eu vi. Eu aprendi isso com ela, inclusive, agora, conversando. Pois é, porque a gente não tem essa A gente tem a leitura, visão né, do Vitor? turismo só. Isso. Ela não, ela já tem a visão profissional, né? Que é totalmente diferente. Lá a mulher, ela tem a cultura deles, né? Toda uma vestimenta. Uma conduta. Uma conduta. Então, não é muito bem visto pelo povo, pela população de lá, a questão da dança do ventre. Mas você vai encontrar nos hotéis 5 estrelas, nos restaurantes, danceterias, você vai encontrar. Tá vendo? Eu tenho aqui um tópico pra gente ir bonitinho com as imagens que a gente tem. Tópicos para serem abordados, pontos turísticos. Pirâmides. Tem que conhecer. Começa no Cairo, então vamos lá. Primeiro de tudo, mulher ir para o Egito é seguro? Super seguro, assim, é um lugar que eu costumo dizer, igual aqui em São Paulo, igual Rio de Janeiro, você tem que tomar, né, os cuidados devidos, obviamente. Eu costumo dizer para os nossos clientes que não abusem dos decotes, porque eu acho que você tem que se adequar, Regina, à cultura do local, exatamente. Eu também acho. Então, e eu já tive essa experiência com uma menina que trabalha comigo, que ela foi com uma roupa super comum pra gente aqui no Brasil. Lá foi... Mas chegando lá, causou um certo olhar diferente dos homens. Então, já no segundo dia, ela já mudou a vestimenta. Eu tive lá há pouco tempo. Sim. Por exemplo, essa roupa que eu usaria super. Sim. Coberta. Então, assim, não é nada do outro mundo, Exatamente. Você não precisa, não. Mas, assim, evitar o decote, evitar um braço. É um pequeno cuidado. Não tive problema algum, Vitor. Sim, eu acho que a gente tem que se adaptar à cultura do local, né? Do local onde a gente está. Então é um dá lugar pra ir seguro tranquilo, para as mulheres. Dá para ir tranquilo. A viagem começa aqui, Cairo. Cairo. Começa e normalmente termina pelo Cairo também. E aí vai depender. 8 dias eu acho que é um período bom. E assim, tem que fazer, eu sei que a gente vai falar sobre isso, mas tem que fazer o cruzeiro. E como vocês estão vendo aí, tem que andar de camelo. Olha lá, tá vendo? Conhece essa blogueira de viagens? Chorei, mas eu sou uma manteiga derretida, né? Mas eu chorei. Sabe o que me chamou a atenção? Que eu imaginava, na minha ignorância, que assim, você andava até chegar nas pirâmides. Não, as pirâmides estão no meio da cidade. Bem no centro da cidade. Você está andando, de repente, tuf! Mas antes de ir também, na verdade eu lembro de uma aula na faculdade que a professora mostrou uma foto do Cairo e foi ali que eu tive meu primeiro contato com o Egito. Falei, não é possível que as pirâmides ficam tão no centro da cidade. Mas assim, você chegando lá, você vê que fica mais próximo ainda do que a gente imagina, né? Próximo. E vale a pena, emocionei, mas não andei de camelo, não andei no camelo. No camelo? No camelo, Porque eu sou contra. Eu também. Não andei. E não me arrependo. Eu já andei a primeira vez, me arrependo. Inclusive, falo sempre para quem viaja comigo, falo, gente, não vamos estimular isso. Inclusive, também, numas viagens que eu faço, peço pro pessoal, olha, não vamos utilizar o cavalo como meio de transporte na carroça, na charrete. Porque eu vi tanta coisa lá feia deles fazendo com os cavalos, que não é legal. Que eu não quero compactuar com isso, sabe? E dá para você ter uma experiência maravilhosa, caminhando. Então começa pelo Cairo, que tem as pirâmides. As pirâmides, tem um museu que vai inaugurar agora, em 2023, ainda não tem uma data. Eu fui no Museu Antigo. No Antigo. Foi muito legal. Gostou? É cheio, é cheio. Sim. É como o Louvre. Igual o Rio de Janeiro é cheio, o Louvre é cheio. Exatamente, é como o Louvre. Então tem que conhecer ali. O Cairo, você tem que ter uma experiência de uma vivência ali. Se hospedar próximo das pirâmides é legal, mas a área turística te oferece, eu acho que mais infraestrutura que é fora ali daquela área das pirâmides, com bons hotéis, com resorts, coisas que você nem imagina que no Egito tenha. Sabe o que eu não sabia? Eu assumo toda a minha ignorância. Que o lugar onde a Sagrada Família ficou antes de fugir de Herodes, está lá preservado. Está lá preservado. É uma grutinha. No bairro Copta. É o bairro. Você vai onde a Sagrada Família ficou. Você entra e passa. É muito emocionante. Uma energia, né? Sem igual. Narla,
Maravilhoso. Narla, é Então, assim, maravilhoso. 2 dias, 3 dias no Cairo, também é uma pergunta que as pessoas falam. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo você, de repente, tiver para investir o seu dinheiro e também, O de seu repente, interesse. tempo que você tenha, né? Balões, também não fiz porque não tinha vento Mentira. seguro. É mesmo? Eles só fazem se tem 100% o de vento segurança. tá, Se tiver 1% de chance de Eles dar não alguma fazem. coisa errada, eles não fazem. Não fiz. Eu estava falando com a Nala aqui nos bastidores, o balão, assim, é uma modalidade de turismo, de passeio, que você depende 101% do tempo, não é nem 100%, 101%. É verdade, Vitor. E você não pode ter chuva. Na verdade, assim, você pode até ter uma chuva, o negócio é o vento. O vento. Que as pessoas também acham assim, mas tá chovendo, vai rolar o passeio de balão? Pode rolar se tiver vento. Mas isso quem vai avaliar é o instrutor lá do momento. O que é muito bom, porque você que é tem a muito bom. tranquilidade de ir sem percalços. E outra, né, Regina? O balão é uma coisa imprevisível. Ou seja, você vai levantar. Só que nem o piloto sabe aonde ele vai descer. Juro. Não E sabe. como é que faz? Ele avalia ali de acordo com a experiência dele e pode descer assim. Eu já fiz aqui no Brasil, já fiz na Capadócia, já fiz lá no Egito. Às vezes a gente sai assim no quintal da casa de alguém. Você tá brincando. Juro, eu tive E aí uma experiência muito engraçada da gente ver a casa da pessoa toda por dentro, assim, e eu quase entrar na sala da pessoa. E aí do o balão. carro vai lá e te pega? Vai lá e te pega. Não sabia. E dos investimentos eu acho que é o mais caro, né? Porque É um passeio caro. Ele custa, você vai até encontrar passeios baratos, mas assim, não recomendo, tá? Aham. Vai custar aí em torno de $100, mais ou menos. Era esse o preço. Museu do Cairo já falamos, os templos que fazem parte do pacote das pirâmides. Vou conversar com o Rogério, na volta a gente vai falar do cruzeiro pelo Nilo e do Vale dos Reis. Que é maravilhoso. A gente acha que as pirâmides... Não, quero ir conhecer as pirâmides, é Não. legal. Mas a hora que você vai para o Vale, Vale dos dos Reis, que você entra na tumba, é maravilhoso. indescritível. Já vem, um minutinho. Sim, e no mês da mulher, a gente não podia deixar de mencioná-la, uma das personagens femininas mais famosas da nossa história. Considerada a rainha do Egito, Cleópatra inspirou muitas lendas, fascinou homens, mulheres, entrou em guerra com os irmãos pelo trono e influenciou o destino de Roma. Pós-envolvimento amoroso com Júlio César e Marco Antônio. Inteligente, astuta, poderosa, sedutora e com personalidade forte. Ela dominava a habilidade de criar grandes alianças políticas. Nascida em Alexandria, que é do ladinho do Cairo, em 69 a.C., Cleópatra era culturalmente grega, mas fez do Egito a sua fortaleza e o seu lar. É o máximo. Tem um templo, é aquele templo de Horus, que a gente desce. Sim. Aí o guia falou pra mim, Cleópatra passou aqui, mas na hora eu tirei o sapato e pus o pezinho, eu e a minha amiga que eu fiz na viagem. Porque viajar sozinha a gente faz amigos, né, Narla? Muitos amigos, você conhece muitas pessoas. Tanto no meu caso que vou bastante a trabalho, então assim, tem períodos lá que acontecem festivais, então acaba conhecendo Gente do mundo todo, é bem gostoso. A comida é um capítulo à parte, de muito Maravilhosa. saborosa, né? E é uma coisa que as pessoas têm medo, né? De achar que vai ser Por que muito as pessoas diferente. acham que tem? As pessoas têm medo. Sim. A comida árabe deliciosa. Maravilhosa. E para quem gosta de uma pimentinha, tem uma pimentada também diferente da nossa brasileira. O que você pode dizer, Nala? Que, Você assim, conhece melhor do que os eu. temperos têm uma diversidade, né, de temperos Gigantesca. e bem diferentes para o nosso paladar. E a infraestrutura de saneamento básico também é um pouco precária. Então, as pessoas, elas acabam tomando bastante cuidado. Então, a gente recomenda nas viagens que as pessoas bebam água somente Engarrafada. Tomei esse cuidado. Evitem comer nas ruas Ai, e eu sim comi. nos restaurantes. Passou mal, correr não? um risco. Imagina, comer um pão ali na rua. Sabe Eles assim? fazem na rua, no chão eles fazem uma o pão. delícia. É maravilhoso. Recomenda não fazer. Fiz. O que mais, Narla? É bom que a imunidade estava boa. Não é? Então, essa é bem diferente pro nosso paladar, né? A minha médica, quando eu falei que ia pra lá, ela falou, mas você tá louca, eu vou te passar uma lista de remédio para você levar. Eu nunca tenho o hábito de levar remédio quando eu viajo, mas dessa vez eu fiquei tão impressionada que eu fiz uma farmácia enorme. Sim. Voltou do jeito que foi. Mas levei remédio para cólica de intestino,
dor de cabeça, teste de Covid, É importante. febre, primeiros socorros, porque a gente não consegue. Eu pedi um Uber lá, número é em árabe, eu não sabia. Sim. Para mim, número era número. Sim. Número era E em os árabe. Ubers já estão funcionando muito bem lá. Tudo em árabe. Eles têm o tradudorzinho. Eu falava em português, passava para ele que traduzia para o árabe, mas assim, alguns cuidados que a gente precisa ter. Ficamos de falar dos templos e do cruzeiro pelo Nilo e Vale dos Reis. Então, acho que o templo e o cruzeiro, os templos, melhor dizendo, e os cruzeiros, eles são justamente unificados, digamos assim. Por quê? A melhor forma de você conhecer os templos é pelo cruzeiro. Porque a gente tem duas cidades, chamadas Luxor e Assuão. E tem o Rio Nilo, que faz a ligação entre as duas cidades. E para você conhecer uma cidade e outra, você vai levar aí uns 5 dias. Um cruzeiro, pegando um cruzeiro de 4 noites, que obviamente não é o tamanho de um cruzeiro marítimo, como a gente está acostumado, né? É outra coisa. Exatamente, é um cruzeiro pequenininho, de rio, fluvial e tudo mais. Então, mas assim, você fez, né, o cruzeiro? Fiz. As cabines não perdem nada Muito conforto. para os cruzeiros marítimos. E ainda mais se você pegar uma cabine superior, dependendo também da categoria do cruzeiro. Então, a melhor forma de você conhecer os templos é, sem dúvida, de cruzeiro. Porque também é barato, Regina. Se você colocar na ponta do lápis, você não vai ter o deslocamento para todos os templos. Sim. E você tem a alimentação completa. Ah, e é tão gostoso navegar Sim. pelo Nilo. Maravilha. E Uma a emoção, experiência, né? Uma Quando você emoção. olha e fala assim, nossa, a civilização começou aqui, Sim. né? Exato, a civilização tomou banho no começou Rio? aqui. Tomei. Que também é muito legal, né? Que também é muito legal. Eu falei, pode tomar banho no Rio? Ah, eu não sei. Eu falei, pode sim. Uma curiosidade, o Nilo é diferente. Sim. A gente imagina que o Nilo vai correr de norte para sul. O Nilo é diferente, ele vai de sul para norte. Então você desce o Nilo, mas você está subindo. Exatamente. Muito- E por isso que às vezes o caminho parece até a ida mais rápido, a volta mais rápido. Isso, Né? isso. Então, assim, o cruzeiro de fato é a melhor forma de você conhecer os templos, sem sombra de dúvida. E é uma experiência diferente. Sim. Vou dar o Instagram do Vitor, porque eu tenho certeza que você tem uma porção de perguntas. Entre em contato com o Vitor Viana, ele responde vitor.viana com 2 N's, vitor.viana. E eu vou dar o Instagram da Narla, que é Narla Morani Oficial. Fala Narla, mas o R, na verdade, é o H. Então, é N-A-H-L-A. Isso. Morani com I, Morani. do jeito que a gente fala, oficial. E o Vitor Viana faz pacotes para o Egito Sim. e outras coisas, porque turismólogo trabalha com tudo, a né, gente está Vitor? aí fazendo todos os lugares do mundo. Então, voltamos agora de Nova York. A gente também tem um programa de viagens na TV a cabo, então estamos viajando aí. Que dia e que horas o programa de vocês? Sexta-feira, às 9 da noite, no Travel Box Brasil. E quem perder? Quem perder, aí assiste reprise sábado, quarta, e tem um monte de reprise rolando. Narla, você gostaria de apresentar mais uma dança pra gente? Sim, vamos lá. Eba! Vai você e o Pierre ou não? Agora só eu. Só você? Isso. Fique à vontade, a gente pode assistir Obrigada. daqui, você se importa? Não, Deixa eu claro te ajudar. que não. Obrigada. Não, só esse roupão, né, amiga? Vamos combinar que... Abais que eles usam. Olha. Gente, olha que lindo. Maravilhoso, Narla. Ó.